lugar. Essa posição que os problemas na coluna ocupam no ranking das doenças crônicas. Isso significa que 1 em cada 5 brasileiros tem ou terá um diagnóstico relacionado a essas patologias ao longo da vida. Mas como é que a gente tem uma coluna saudável? Sobre isso que a gente conversa agora no quadro Café com Direito. Para tudo, né? Eu chamei só Café com Direito, né? É o costume de falar com Sheila Sodré antes do programa começar. Sheilinha, um beijo, amiga. É só saúde o nome do quadro aqui no programa. Segunda-feira, pegando no tranco, né? Você acordando, eu também. A gente conversa e recebe com muita alegria o médico ortopedista, doutor Esdras Furtado. Bom dia, seja bem-vindo ao Mulher de Mais, doutor Esdras. Muito obrigado. A gente vai falar sobre coluna e quando a gente cita a palavra, todo mundo já se organiza, Corrige, né? postura, se corrige. Quais são os fatores que podem afetar a nossa coluna? Os principais fatores é falta de atividade física. Sedentarismo. Má postura. E também tem algumas patologias que as pessoas apresentam na coluna, né? Falar sobre essas patologias, a gente até separou aí. A gente chama de desvios, tá certo, doutor? Assim, a gente fala... Existem os desvios, né? Também. Escoliose, hiperlordose, Pronto, a gente psicose. tem ali uma imagem. Vamos aqui para a tela, doutor? Que aí você consegue ver melhorzinho e falar pra gente. Ó, aqui nós temos uma coluna normal. Exato. Né? Aqui uma escoliose. Como é a diferença de escoliose para hiperlordose? A escoliose é o desvio no... Quando a pessoa está olhando, principalmente pelas costas, a coluna está torta. A hiperlordose é o aumento da curvatura na coluna lombar, hiperlordose lombar. Também existe a hiperlordose cervical, tá certo? Que não é tão frequente. E existe a hipercifose, que é o aumento da curvatura para anterior da aqui coluna em cima, dorsal. Dorsal. E também, em muitos casos, por contratura muscular, a coluna está, olhando no perfil, ela está retificada. Que isso também provoca dor. Muita gente fala em dor, né? Em dor, em hérnia na coluna. Explica pra gente o que é hérnia. Entre cada ossinho da coluna existe um disco que funciona como um amortecedor. E quando esse disco está doente, ele começa a se desidratar, ele vai sair do local certo e começa a invadir o canal que fica por trás da coluna, onde passa a medula e os nervos da coluna. E a hérnia vai comprimir esses nervos. Por isso que dá dor. Por isso que dá dor, é a compressão. A Graça de Campina Grande, inclusive, mandou um WhatsApp pra gente, doutor Esdras. Ela disse que tem hérnia de disco, justamente que a gente tá falando aqui. Aí ela faz caminhada e aeróbica. Ela quer saber se isso é bom ou ruim. Caminhada é muito bom. A aeróbica é bom se ela tiver sem estar no momento de crise. Se ela tiver com crise, não é bom porque vai ficar machucando mais a coluna, aquela região da hérnia e pode piorar a dor. Entendi. Tá na crise, Não para faz. na aeróbica. É. Tá. A caminhada pode tentar manter, é bom. É bom, para não né? atrofiar a musculatura, né? Já a Bárbara disse que tem muita dor no cóccix, aquele ossinho ali, né? Lá embaixo. Ela disse, aí é o seguinte, se ela sentar, dói, se levantar, dói, se deitar, dói. Ela tá dizendo que incomoda demais. Ela pode ter algum problema, né? Pode, ela tem que procurar um ortopedista, um cirurgião de coluna, para poder avaliar, para descobrir a causa dessa dor, chamada coxigodinia. Mas, com certeza, tem alguma causa que deve ser investigada. Quando a gente é criança, geralmente, a criança teve uma torção jogando futebol. Quando a gente é adulto, tropeça no meio da rua, dá torção. Existe torção na coluna? Porque é uma dúvida de uma telespectadora que disse, olha, eu tive uma torção na coluna, fez raio-x, um raio-x acusou dois desvios, 2 escoliose. E aí, desde o dia que ela teve essa coluna, dói todo dia, principalmente quando ela vai se deitar. Ela tá no tratamento, né? Mas, mesmo assim, continua com dor. Eu nem sabia que tinha torção na coluna, doutor Esdras. Tem. Porque a coluna, ao redor dela, tem vários ligamentos. E esses ligamentos é quem sofrem as torções. As distensões do ligamento são as torções. Ela não faz um ocorrer, exercício físico. Seria bom fazer? Ou tem que ser avaliado para ver se é realmente só a distensão desses ligamentos para poder fazer atividade. Tem que ter para poder... A musculatura que tem ao redor da coluna ajuda a estabilizar a coluna e diminuir a dor. Primeiro fazer o tratamento, vamos sentar, doutora Jéssica. Primeiro fazer o tratamento para corrigir a crise, né? Para cuidar da crise. Exato. Na crise, nada de ir para academia, querer recomeçar, sair do sedentarismo. Na crise pode fazer
caminhada e alguma atividade dentro d'água. Natação, Baixo impacto. Natação, hidroginástica, hidroterapia, muito bom. A Desirê estava aqui falando sobre obesidade, hereditariedade, essas questões, né, que vem influenciando a coluna. Influencia muito. A obesidade aumenta muito a hiperlordose, né? A curvatura da coluna fica muito acentuada e isso altera a mecânica da coluna. Toda a mecânica. Sobrepeso não tem positividade nenhuma, Não, né? em nada, Muito né? menos. A gente daqui a pouco vai falar sobre circunferência abdominal dos homens, que dizem que parece que... não sei se é mito, né? Se é senso comum, mas parece que quanto maior, pior influencia na coluna. O Toesdras daqui a pouquinho vai explicar pra gente. Se você tem dúvida, assim como eu, você vai mandar dúvidas para o 991050400, é o zap aqui do Mulher Demais, que ainda hoje a gente vai voltar falando sobre mitos e verdades que envolvem a coluna. E com a coluna ok, nada mais justo que a gente aproveitar o carnaval. Para quem está chegando agora, hoje no quadro Só Saúde, o nosso assunto são problemas na coluna. E a gente está recebendo aqui no estúdio o médico ortopedista Dr. Esdras Furtado, que já esclareceu um monte de dúvidas aqui. E eu falei sobre circunferência abdominal, principalmente nos homens. Influencia na coluna, Dr. Esdras? Influencia, porque esse aumento da circunferência vai causar uma má postura na coluna, aumenta de novo, que eu falei, a hiperlordose lombar, provocando dor, incômodo e pode provocar até algumas patologias na coluna. Significa dizer, meninos, né, barriga tanquinho não é só estética, não, é questão de saúde também. Toesdras, a Rocinete Medeiros disse que é esteticista e devido à profissão mexe muito na postura, né? Porque todos os dias ela tem ficar numa posição que dá muitas dores. O que é que ela pode fazer? E ela diz mais, usar o colete postural ajuda? Usar o colete postural em alguns momentos de dor ajuda. Ela não pode usar frequentemente esse colete. O colete ele vai fazer com que a musculatura se adapte àquilo e vai enfraquecer a musculatura. Quando ela parar de usar o colete, ela piora das dores. Ela tem que fazer fortalecimento dessa musculatura. Tem gente que faz academia e diz assim, eu não aguento fazer isso porque minha lombar dói demais. Seria uma região enfraquecida e para isso teria que... Enfraquecimento da região, da musculatura ao redor da coluna. Enfraquecimento da musculatura abdominal. Encurtamento da musculatura da coxa, principalmente na parte posterior da coxa, são fatores que provocam muito comumente dor na coluna. Entendi. Tem que corrigir isso aí. Corrigir, e aí nesse caso a musculação com orientação Exato, pode com ser orientação, um porque caminho. tem que alongar alguns grupos musculares e fortalecer outros. Entendi. Não A é Joana aleatório. não é aleatório, estou muito bem. A Joana disse o seguinte, ela queria saber se dores constantes na coluna pode ter sido depois do parto, porque ela teve o filho mais novo, João Vitor, e depois do parto ficou com essas dores. Pô, faz muito essa relação com anestesia, né? Faz. É uma relação um pouco infundada, tá certo? O que acontece na gravidez é uma falta de atividade, é uma mudança da postura durante a gravidez da coluna e geralmente as mulheres aumentam de peso depois do parto. E isso pode estar relacionado com aumento de crise de dor na coluna. Já uma telespectadora ligou pra gente dizendo o seguinte, nós falamos dos meninos com relação à circunferência abdominal e ela quer tirar a dúvida com relação ao peso da mama. Mama grande pode influenciar na coluna? Principalmente na coluna dorsal e na coluna cervical. Aumenta também muito a alteração da postura fisiológica da coluna. E isso provoca dor também. Por isso que tem gente que faz redução de mama, não por questão estética, né, doutor? Para fazer o tratamento da dor. Para fazer, que aí tem todo um recurso para entrar no plano, para provar isso, é todo um processo aí que quem já passou sabe que às vezes não é fácil, tem que comprovar direitinho para mostrar que não é estética. Já a Gleis de Caporã, obrigada pela audiência, Gleis, está longe assistindo a gente, ela tem 2 filhas e as 2 filhas têm escoliose. E aí, qual a orientação de exercício físico, doutor Esdras? Com o personal é importante tratar disso e não sair na academia querendo fazer tudo? Tem que ser sempre acompanhado com o personal e avaliar o motivo dessa escoliose também, antes para não prejudicar a doença que ela já tem, né? A escoliose. As filhas, né? E a atividade física sempre orientada para o personal.
presta atenção, tá, Gleison? Não vai aí na academia achando, o doutor falou que preciso me exercitar, vou pra academia. Não, presta atenção de certinho. E a caminhada que o doutor Esdras disse que é muito importante. Já a Carla disse que tem hernia de disco e também tem artrose na coluna. Ela sente muitas dores, dormências nas pernas, fraquezas e às vezes até no braço. Ela quer saber se isso tudo que ela sente tem a ver com a coluna ou pode ter a ver com a hérnia na coluna. Pode sim. Essa dormência e fraqueza nos braços pode ter relação com a coluna cervical e nas pernas com a coluna lombar. Mas pode estar diretamente relacionado com a coluna, sim. Já a Carol diz, bom dia, pergunta para o doutor Esdras, por favor, porque quando ela abaixa a coluna, treme a coluna. E as duas pernas, ela tem uma placa no joelho. Será que tem relação? Não. Não, né? Provavelmente fraqueza muscular, desequilíbrio muscular. Desequilíbrio muscular. Carla, vamos procurar aí uma personal, procurar uma orientação do educador físico, né, doutor Esdras? Para certificar certinho. Já uma telespectadora que não se identificou disse que a mãe sente uma dor no tronco da coxa, puxando para baixo da perna. Ficou meio trucada aqui. Deu para entender. Mas deu, doutor? Deu. Olha, tá vendo, doutor? Quando eu relato que chega no consultório, é assim, olha, doutor, é uma dor puxando daqui para ali. Pode ter a ver com coluna? Pode. Tem que avaliar muito o quadril, porque a dor na virilha, que eu acho que ela quis dizer a virilha, a região da virilha, a raiz da coxa, é muito relacionada ao quadril. E o paciente confunde muito quadril e coluna. As dores são muito semelhantes. A Cláudia traz uma questão que acho que serve para todo mundo. Ela traz o relato do esposo dela, que passa muito tempo sentado, trabalhando, e quando ele levanta, diz que ele trava. A maioria das pessoas trabalha 8 horas por dia, nem todo mundo faz aqueles exercícios de levantar, às vezes passa 4, 5 horas sentado na frente do computador, fazendo seu exercício. Para a saúde da coluna, isso é péssimo, doutor? É péssimo. A pessoa tem que se levantar a cada, pelo menos, meia hora, e dar uma caminhada, nem que seja atrás de uma mesa, tem que ter uma atividade muscular mínima, porque senão, se ficar muito tempo, muitas horas, numa posição só, a musculatura vai sofrer quando for fazer alguma Por isso que o esposo dela, quando levanta, fica travado. Né? E tem a fisioterapia também laboral, incentiva muito você se alongar, né, doutor Esdras? Muitas empresas fazem isso e vai adaptando os funcionários, e a pessoa durante o dia também se costuma fazer isso aí também. É porque tem coisa que a empresa não vai conseguir fazer pelo funcionário. Não. Isso é uma atitude pessoal, né? Uma iniciativa própria. Exatamente. Tem uma telespectadora que, a Vera, na verdade, ela diz que está em cima de uma cama sem poder andar direito, está com 2 hérnias de disco, está fazendo tratamento, até ela cita o nome de um remédio, Tramal, e enfim, todos os dias ela diz o seguinte, quando é que se identifica que é caso de cirurgia? Aí vai depender do quadro que ela esteja, da evolução, de se ela já fez tratamento, porque geralmente tem que fazer tratamentos antes. A princípio, sempre é conservador. Se não melhorar, dependendo dos exames de imagem que ela vai apresentar, os exames complementares, aí se indica cirurgia. Mas só pela história não dá. Só não dá. Doutor Esdras, se fala muito em infiltração, né? Quando o assunto é coluna, fulano está com dor na coluna, fez infiltração, teve aí 6, 4 meses de melhora. Quando é que a infiltração ela é indicada? Ela é indicada nos casos de algumas patologias específicas da coluna, não são todas, onde a dor não melhora com tratamento conservador, com fisioterapia, medicamentos, atividades físicas. A paciente permanece com a dor e o quadro está insustentável para a pessoa, mas ainda não está indicado um tratamento cirúrgico. As infiltrações, geralmente, o resultado é temporário. Alguns pacientes passam até anos, mas normalmente são alguns meses e causam um alívio importante das dores dessas pessoas. Nossa, é verdade. Eu tenho um amigo, França. Um beijo para você, França. Acredito que esteja assistindo o programa. Ele é professor e, nossa, é o que salva, literalmente, essas infiltrações. E a gente sabe que é muito bom quando tem tratamento, que alivia, né? E evita uma cirurgia. E evita uma cirurgia. O importante é você ficar atento aqui no nosso papo hoje, doutor Esdras, é que não é normal a gente ficar sentindo o tempo todo dor na coluna, né? Não, porque exatamente. As pessoas ficam, mas é porque é assim mesmo, é porque a minha postura tá assim. Não é. Você está incomodando demais, procura um médico, né? Procura para poder tratar. Tem algumas pessoas que falam que se acostumaram com a dor. Mas não é. Toda dor tem que ter um tratamento. Pode demorar, o resultado pode ser demorado,
mas tem que ter uma solução. Muito bom, doutor Jesus. Obrigada por ter vindo. Eu sei que Obrigado. o consultório está assim para ele atender hoje, mas veio aqui esclarecer as nossas dúvidas. Obrigada mesmo. Boa semana Obrigado. pro senhor, viu? Obrigado. Ó, espero que a gente tenha ajudado você, tá? E o recado é, tá sentindo dor, tá persistente, já tentou fazer alguma coisa e não melhorou? Procura medicina. Os médicos estão justamente para nos ajudar e nada de ficar sentindo dor, tá?